Queridos, graça e paz, Deus vos abençoe. Mais uma semana se iniciando e nós agradecemos a Deus pela tua vida, pelas nossas vidas, pelo seu cuidado. Mais um momento em que temos para estarmos juntos. Eu sei que algumas igrejas e denominações estão retornando e eu já respeito, não vou voltar a falar nisso. Nós continuamos ainda nessa nossa postura, posição da nossa igreja, mas respeitando sempre os colegas e as denominações que já estão voltando. Né? Deus abençoe. Vamos esperar para que algumas coisas ainda possam ser mostradas e a gente possa ter um pouco mais de certeza num retorno. Enquanto isso, entendemos que a melhor coisa ainda é continuarmos online e ministrando uma palavra da parte de Deus para a minha vida, para a tua vida, e continuando orando para que tudo isso acabe o mais rápido possível e no tempo em que Deus assim permitir e determinar. Enquanto isso, estamos aqui, vamos orar. Antes de mais nada, um beijo carinhoso para todos os irmãos da Igreja Plantadores de Árvores. Deus vos abençoe, que a graça do Senhor e a sua misericórdia esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus vos abençoe. Que o Senhor possa continuar falando, tratando, cuidando, dando saúde e sendo Deus na sua vida, na sua família, cuidando dos seus celeiros, abastecendo e guardando a sua vida. Se você está indo trabalhar, porque todos nós precisamos trabalhar, o pão de cada dia, nós precisamos trazer para a nossa família, que o Senhor continue te guardando na sua saída, na sua volta, livrando você do mal, livrando você desse vírus maldito e te guardando, para que você possa trabalhar, voltar para a sua casa. E se você está em casa, continue em casa também, com a graça de Deus, porque no momento certo, Deus assim vai fazer com que tudo isso possa ser exterminado e esse vírus possa ser combatido, orando ao Senhor que haja uma vacina ou uma medicação que seja 100% eficaz. Amém? Hoje quero mandar um beijo carinhoso para a missionária Soninha, que completa mais um ano de vida. Deus abençoe a vida dela. Deus abençoe você, amigo, querido do Facebook, que me dá a honra de estar me vendo agora, ou ainda vai me dar a honra. Deus te abençoe. Todos esses vídeos estão lá no nosso canal no YouTube, e provavelmente não, com certeza nessa semana, os vídeos de maio já estão, e esses vídeos de junho também já vão estar lá na nossa página, plantadoresdearvores.com.br. Amém? Visita nosso site, veja lá como ficou. Se quiser interagir conosco, você é muito bem-vindo. Vamos orar e depois vamos ler uma palavra, um texto da palavra de Deus. Senhor, te agradecemos neste dia, nessa noite, Pai, porque até aqui tu tens sido conosco, a tua boa mão tem sido conosco, com os meus irmãos, com os meus amigos. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, tem misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, pedindo a Ti, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre nós. Em nome de Jesus, nesse tempo que temos ainda hoje, juntos, Tu possa falar ao nosso coração e o Teu nome seja exaltado, Deus, através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje está quente, embora já estejamos no inverno, mas esquentou. Se você estiver ouvindo mais um barulhinho, é o ventilador aqui que está minimizando o calor. Queria ler com vocês, irmãos, Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 5. Uma passagem bem conhecida, e diz assim: é o chamado de Abraão. Então o Senhor veio a Abrão, ainda era Abrão, né? E lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei.
Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Irmãos, eu já tinha até preparado já uma mensagem para hoje, na parte da tarde, mas eu estava mexendo no telefone e vi uma frase, um pequeno vídeo no Facebook que achei muito interessante. Deus me deu uma inspiração e ali em cima daquela frase, de algumas coisas que foram ditas, eu meditei no que estava sendo dito ali por uma irmã e senti desejo de trocar. Não sou muito disso, isso acontece pouquíssimas vezes, mas eu queria falar com você de algo que a gente tem sempre falado, que é propósito. E era alguma coisa que uma pessoa, um vídeo pequeno, já tem 1 minuto e alguma coisinha, muito curto. Muito curto. O que me chamou a atenção foi uma frase e algumas palavras que aquela irmã estava falando, sendo usada por Deus. E ali eu fui rabiscar também alguma coisa. Então o que na verdade eu tinha em mente de se falar hoje, provavelmente eu vou falar na quinta-feira. Né? Já está até escrito aqui. Pode ser que Deus também mude o roteiro e a gente fica à vontade, né? Para poder fazer aquilo que Deus assim quiser direcionar a nossa vida. Quem cabe no seu propósito? Poxa, não estou te entendendo, pastor. Você sabe o que é propósito? Propósito é aquilo que você busca alcançar, é um objetivo que você tenha, é uma finalidade, um intuito que você tenha. E esse intuito, essa finalidade, esses objetivos, ou esse objetivo, eu espero que você possa colocá-los no plural. Esses objetivos, esses propósitos, mas mesmo que seja no singular, propósito é isso. São situações que você e eu, que nós vamos buscar na nossa vida, são intuitos, objetivos, finalidades que a gente traça para tentarmos alcançar de alguma forma. E, queridos, nós vamos ter propósitos pessoais, e o nome já diz, pessoal, seu, meu. Temos propósitos que são espirituais, mas eu rogo a Deus, e fica uma dica para mim e para você, que é o quê? Que todos os seus propósitos, quer sejam pessoais e espirituais, Deus possa fazer parte deles, de todos eles, que você e eu nós possamos convidar o Senhor para que Ele possa fazer parte desses propósitos, porque se Ele fizer parte desses propósitos, se nós verbalizarmos os nossos propósitos que nós temos ao Senhor, e Ele assim referendar, Ele, olha servo, eu estou com você nessa empreitada, eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas, queridos, a nossa caminhada, o nosso desempenho, tudo que nós estamos esperando. E também sabe de uma coisa, você pode ter os seus propósitos, eu sei que você os tem, eu tenho os meus, nós temos os nossos, mas eles não caem do céu. Você precisa trabalhar por eles e eu também por eles. Quer sejam pessoais ou quer sejam espirituais. Em ambas as situações, nós vamos ter que batalhar, que orarmos, que investir. Isso vai requerer investimento de tempo e até mesmo de dinheiro. Eu tenho dito, o Lucas tem visto isso, né? Nós temos alguns propósitos juntos, eu e meu filho, e a minha família, na verdade, de várias situações,
mas a gente tem aprendido que, eu tenho dito isso para algumas pessoas, que muitas das vezes informações para os nossos propósitos, eu e ele precisamos investir dinheiro. Algumas informações que nós vamos precisar obter para os nossos propósitos, nós vamos precisar pagar por elas, para que possamos ter acesso a essas informações, para que aí algumas coisas possam ficar descortinadas e aí a nossa intenção, o nosso intuito naquele ou naqueles propósitos, eles possam ter um pouco mais de facilidade. E não vai ser um mar de rosas, não. Você paga até por determinadas informações. E, queridos, eu sempre digo isso, sempre falo isso, eu aprendi isso com o tempo. Informação é algo precioso, que vale ouro. Você ter informação é algo fundamental para a vida e para aquilo que você quer fazer. Entendeu? Às vezes a pessoa é capacitada, mas se ela não obtiver informação, se ela não tem a informação que você tem, olha, você pode até ser menos capacitado do que ela, mas com a informação você vai muito mais longe. Então, muitas das vezes, o teu propósito, o meu, os nossos propósitos vão requerer investimento de tempo, investimento de dinheiro. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro. Invista aquilo que você tem para que o seu propósito possa ser realizado. Eu e o Lucas, a gente tem conversado de algumas coisas que a gente tem colocado diante de Deus e a gente está buscando situações e dentro da disponibilidade que nós temos para que isso possa acontecer. É claro que se você tem mais dinheiro, o tempo ele se encurta. E se você tem menos, ele aumenta. Mas vai acontecer. No tempo certo, na hora certa, no momento em que você assim se dispuser. Então, os teus propósitos, quem cabe dentro do seu propósito? É uma boa pergunta. Você vai responder para si, eu vou ter que responder para mim mesmo. Processos até esse propósito se concretizar. Você que tem me acompanhado um pouquinho, eu sempre uso essa mesa como um bom exemplo, né? Aqui começa o seu propósito, aqui termina o seu propósito, mas o meio que é desafiador. O meio. E nesse meio, várias coisas vão acontecer para que esse processo ele possa se concretizar, ele possa se realizar. Essa que é a grande verdade. E tem gente que não vai caber no seu propósito. Tem gente que não vai se encaixar com o seu propósito. Embora você queira muito, embora você ache que fulano de tal cairia, como diz, né, cairia como uma luva naquele seu projeto, mas, por isso que eu disse logo no início, nos seus projetos pessoais e espirituais, se você chamar o Senhor para estar contigo nesses projetos e nesses propósitos, nesses intuitos, nesses objetivos, vai ficar muito mais fácil, primeiro de eles acontecerem. O Senhor vai nos ajudar. E, principalmente, nós precisamos ter a aprovação de Deus para os nossos propósitos. Querido, você pode até conseguir alcançar os teus propósitos e não ter, eu consegui, fiz, legal. Muitas pessoas que não são cristãs, elas conseguem atingir os seus objetivos, conseguem pelo seu esforço, conseguem pela sua capacidade, pelo seu investimento intelectual, seu investimento financeiro. Elas vão conseguir e você também vai conseguir e eu também vou. Agora, quando eu convido ao Senhor e coloco o meu propósito, que muitas das vezes aquele propósito que nasce na nossa alma, na verdade foi uma semente que o próprio Deus implementou e incutiu na tua alma, queridos, fica muito mais prazeroso caminhar nesse propósito com a bênção de Deus. Mas todo ser humano é capaz de atingir os seus objetivos estando com Deus ou não. Só estou dizendo que é muito mais prazeroso estar caminhando com o seu propósito mediante a graça e a bênção do Senhor. Mas a vida, o livre-arbítrio está aí e cada um faz da sua vida aquilo que achar melhor.
Não é? E tem gente que não vai caber no seu propósito. Se Deus não tirar essas pessoas que não vão caber no seu propósito, sabe o que pode acontecer? Elas podem te atrapalhar, elas podem comprometer o teu propósito e elas podem até fazer com que você se corrompa dentro daquilo que você gostaria tanto de realizar na sua vida pessoal, na sua vida espiritual ou em ambas esferas da vida. Ou seja, às vezes nós queremos tantas pessoas, por isso... Deixa eu beber um pouquinho de água. Por isso, eu entendi que essa passagem desse chamado de Abraão, ela veio bem a calhar, porque Deus chama Abraão, olha, sai da tua parentela, da tua terra, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Ou seja, Deus estava falando para Abraão, olha, sai você, a tua família, sai agora e eu vou te direcionar para uma terra em que eu ainda vou te mostrar. Em nenhum momento Deus está falando assim, olha, pega a tua família e pega... Ah, você vai dizer assim, mas olha, Ló era sobrinho não é família? Claro que é. Reza a lenda que sogra, que é cunhado não é parente, né? Mas eu amo minhas cunhadas, amo meu cunhado e são meus parentes e eu amo demais, né? Eu os amo muito. São pessoas que eu tenho um apreço grandioso por eles. Então, minha sogra também, uma pessoa que eu amo. Então, mas diz a brincadeira, né? Cunhado não é parente, sogra não é parente. Mas o que Deus estava falando para Abraão era que, olha, sai você e a tua família daqui. Sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, não leva mais ninguém. É só a tua família. Eu tenho um propósito, Abraão, para a tua família. E eu vou descortinar esse propósito no decorrer do tempo. Ou seja, ali naquele momento, em Gênesis 12, começa, é o início da promessa. Ela vai se desenrolando no decorrer dos capítulos e da vida de Abraão. Mas Deus não está falando assim, cara, não leva ninguém, é só a tua família. E ele pega e leva Ló junto. Depois você pode ler a história e vai ver algumas coisas que acontecem com Abraão, com Ló, algumas dissensões, algumas brigas que ocorrem e há uma separação num determinado momento da história. Ló vai para um lado, Abraão fala assim, cara, olha para o lado, escolhe aquilo que tu quiser. O que tu escolher, eu vou ficar com o outro lado. E Ló faz a escolha dele, vai para Sodoma, e aí há um desenrolar de várias coisas que acontecem. Mas o propósito era para Abraão e a sua família. Ou seja, a sua família. Não leva mais ninguém, mas ele pega e leva Ló. E há esses desenrolos, essas dificuldades, esses contratempos, esses percalços no decorrer da caminhada que não eram para acontecer, mas aconteceram porque ele levou um contrapeso. Tá? Me permitam usar essa expressão. E tem gente que não vai caber dentro do teu propósito, daquilo que você imaginou para a sua vida pessoal ou espiritual, ou em ambas as esferas. Se Deus não tirar essas pessoas do seu e do meu caminho, elas vão nos atrapalhar, elas vão comprometer esse propósito em algum momento. O propósito que Deus tinha na vida de Abraão, nesse momento ele acaba sendo comprometido, porque houveram dificuldades nesse momento, porque ele levou seu sobrinho. E podem até nos levar a entrarmos a nos corrompermos. Então pensa bem, né? Porque tem gente que não vai, muito embora você queira, embora você ache que vai se encaixar, que se encaixaria como uma luva. Por isso é que eu estou te dando um conselho para você e para minha alma. Olha, você tem propósitos, você pode alcançá-los você mesmo, na tua força, no teu poder, do teu intelecto, ou em qualquer força que você tenha, pode, mas se você convida o Senhor para estar com você, Ele mesmo vai fazendo as separações. Ele tira a figura A, tira a figura Y, tira a figura W, e Ele vai tirando, porque de repente você não teria coragem de fazer ou de retirar. Eu posso ter a
petulância de afirmar que Abraão não teria essa coisa de tirar, de separar. Então, mas quando há um entreveiro, quando há uma briga dos pastores do seu sobrinho com os dele, aquela situação, aí ele fica, olha só, não dá mais para a gente continuar junto. Então vamos nos separar. Ou seja, teve que acontecer uma situação de um entreveiro, de uma contenda, para que aí sim Abraão pudesse tomar uma decisão e propor isso. Olha, escolhe um lado e o que você escolher eu fico com o outro. E aí o próprio Deus, ele vai sim, porque quando eu convido a Jeová para estar conosco, o Eterno, olha, ser comigo nesse propósito, se tu assim estiver, se tu assim concordar, e aí Deus vai começando. Pode ser que em determinado momento eu não entenda porque alguma coisa está acontecendo, você não entenda, mas Deus vai fazendo a separação, porque olha, não vai caber. Né, não vai. E vai haver momentos também que determinadas pessoas vão caminhar comigo e com você por um determinado momento, vai ser bênção, vai ser maravilhoso, mas vai ter um determinado momento em que vão haver trocas, e elas vão sair, outras vão chegar. Então se alegre se foram e se alegre com os que chegam, porque a vida assim continua. Se permanecerem, porque se Deus não tirar essas pessoas, e se elas permanecerem, sabe o que elas podem ainda dizer mais lá na frente? Olha, eu ajudei, eu fiz, olha, se não fosse eu, isso não teria acontecido. Então, depois ainda vão tirar uma onda. Não, eu estava lá, eu ajudei, eu fiz, né? Eu sou fundador, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, se não fosse eu ali ajudando, hoje ele está bem, hoje ela está bem. Mas eu é que ajudei ali, ó. Eu é que, quando estava ali no momento difícil, eu estava lá, eu ajudei. Então, às vezes algumas situações, algumas coisas acontecem para separar. Não estou dizendo que fulano ou beltrano foi joio, não é nada disso. Mas não vai se encaixar. E se não vai se encaixar, Deus vai fazendo as separações. Para que amanhã, lá na frente, não fiquem tirando a famosa onda, né, de que fez alguma coisa e, na verdade, não fizeram nada. Porque lá em Isaías 42, no verso 8, diz algo que é interessante. Diz assim: eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome, não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Queridos, Deus jamais vai dar a sua glória para ninguém. Jamais. Jamais. Então, se Deus não vai dar a sua glória, se você o convidou para estar contigo nesse propósito de âmbito pessoal, espiritual, ou nas duas esferas, ou mais, se você tem mais sonhos, que bom. Mas se você convidou, fique tranquilo, porque ninguém que não quer, Deus não vai segurar ninguém que não quer ficar com você. Não vai. Não quer ficar, vai. Não lamente por aqueles que se foram. Se foram, a gente vai sentir falta. Olha, foi bom, foi ótimo o tempo que você passou aqui, nesse projeto comigo, nesse propósito. Mas se ela foi, e se você tem convidado e tem interagido com Deus numa relação de oração, de leitura da palavra, colocado essas coisas diante do Eterno, não lamente. Se foi, Deus tira, mas coloca. Deus põe, mas coloca. Eu estou falando isso, irmãos. Olha, a nossa igreja tem poucas pessoas ainda. Eu digo ainda porque eu não posso ser hipócrita. E eu espero que nós possamos crescer um pouco mais. Mas mesmo que não cresçamos e fiquemos com hoje o número de pessoas que estamos, Deus tem sido fiel. Alguns irmãos já saíram, que caminharam conosco, que foram peças importantíssimas nessa engrenagem, nesse momento, mas
entenderam que precisavam buscar novos ares, precisavam dar prosseguimento aos seus propósitos também, mas foram importantíssimas na história da Igreja Plantadores de Árvores, e eu serei eternamente grato a essas pessoas, mas elas se foram, mas Deus tem sido fiel conosco nas ofertas, nos dízimos, e Deus é um milagre, tem nos ajudado a honrarmos nossos compromissos. Então, uns vão, outros ficam, outros querem ir, então deixe aquele que quer ir, não lamente por aquele que se foi, não lamente porque Deus está com você e comigo nos seus projetos e nos meus, e nos nossos projetos como Igreja Plantadores de Árvores. Ou por aqueles que não querem ficar na sua vida, não lamente. Se as pessoas querem sair, não querem continuar, não lamente. Deixe, se você tem certeza do seu propósito, dos seus intuitos, dos seus objetivos, e tenha certeza de que o Eterno está referendando aquilo que você tem colocado diante do Senhor, deixe. O Lucas, ele sempre... Deixa eu beber uma água, está quente. Eu converso muito com o Lucas, obviamente, é meu filho, é meu amigo. E ele fala assim: pai, deixe as pessoas te surpreenderem. Não faça planos com ninguém. Deixe elas te surpreenderem. E ali eu falei: é verdade. Porque às vezes você planeja alguma coisa, ou investe, ou acha que aquilo ali vai dar certo, ou que aquela pessoa vai poder, né? E ele falou: deixa as pessoas te surpreenderem, porque se elas te surpreenderem, vai ser o próprio Deus te surpreendendo. E aí a gente começa a descansar, ou pelo menos tentarmos descansar e deixar Deus. Age então. Então não lamente se alguém está indo, se alguém não quer ficar no teu propósito pessoal, no teu propósito espiritual. Se você colocou isso diante de Deus, Deus está assim tomando as rédeas, Deus está tomando conta de tudo. Ele vai fazer o melhor pelo seu projeto, pelo seu propósito, pelos nossos propósitos. Amém? Prosseguindo, para a gente finalizar, o pai segurou o filho. Eu estou falando aqui de Lucas 15. O pai não segurou, melhor dizendo, o filho. Em Lucas 15, a partir do verso 11, que fala da parábola do filho pródigo, uma história tão conhecida, que diz assim: e Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Queridos, nem o pai segurou o filho. Ah, é isso que você quer, meu filho? Beleza. Eu sempre digo também, pode ser, né? Hoje o Lucas, a Alessandra vai comigo até o final, né? Da minha vida, das nossas vidas, desse propósito que Deus colocou. Agora o Lucas, pode ser que, eu espero que não, mas preciso respeitar até isso. E assim, até se ele for assim: pai, eu agora vou dar prosseguimento, eu tenho um novo propósito, eu tenho um novo projeto, e eu preciso respeitar isso. Então, só para que você continue tendo entendimento, eu espero que você esteja entendendo. O filho chega para o pai e diz: olha, eu quero a minha parte na herança. Tá bom, tudo bem, tá aqui, toma. E a gente já sabe o que acontece no decorrer dessa história. Ou seja, o filho pediu e nem o pai segurou o filho. Por quê? Bom, eu tenho os meus propósitos. Se meu filho tem os dele, tudo bem. Está aqui a parte que lhe cabe na herança e a gente já sabe o desfecho dessa história. Quero minha parte na herança. A mesma coisa Noemi fez. Noemi fez a mesma coisa com as suas noras. Olha só, meu marido morreu, meus filhos morreram, então eu não tenho mais nada para dar para vocês. Fiquem à vontade, façam da sua vida o que vocês acharem de melhor. Ou seja, não segurou ninguém. Ah, eu sou uma pobre coitada, uma anciã agora, como é que eu vou ficar? Não, olha,
Quer ir embora, Orfa? Pode ir. Quer ir embora, Ruth? Pode ir. Orfa toma a decisão de quê? Eu vou voltar para minha parentela. E Ruth toma a decisão de quê? De permanecer. Ou seja, Ruth estava dizendo, Noemi, eu vou contigo nesse propósito até o final. Ou seja, Deus estava falando para Noemi, olha minha serva, olha minha filha, Ruth faz parte desse propósito. Sabe por quê, Noemi? Porque além dela fazer parte do propósito também que eu tenho com a tua vida, Noemi, eu também tenho um propósito na vida dela e ela vai entender porque ela precisa estar com você. Ela precisa retornar de Moabe e voltar para o povo dela e você vai com ela porque ali eu vou refazer a tua vida, eu vou refazer a tua história porque é o propósito que eu tenho. Ou seja, uma não se encaixava no propósito, partiu. A outra entendeu que precisava continuar com Noemi, ficou, permaneceu. E nós, eu já preguei sobre isso semana passada, e nós sabemos quais foram os desfechos na vida de Noemi e na vida da própria Ruth. Ou seja, Deus não segura ninguém, o pai não segurou o filho, Noemi não segurou ninguém, e você também não precisa. Ninguém pode ser forçado a querer ficar com você ou a querer a mesma coisa que você quer. Ninguém, meu filho não é, ninguém é. Teve um determinado momento na nossa vida, da minha família, em que nós fazíamos parte de uma igreja e minha mulher gostava muito de lá, né, das pessoas, eu também, mas aconteceram algumas coisas que me aborreceram profundamente e eu falei para ela, olha, e a gente sempre saiu, né, em comum acordo, a gente sempre sentia aquela coisa de que, olha, nosso tempo acabou aqui, vamos esperar agora para que Deus possa nos mover para onde Ele quiser. E nós estávamos juntos ali e aconteceram algumas coisas, eu ainda fui caminhando até por causa dela, porque eu já não aguentava mais continuar, já não estava mais suportando, mas como ela queria, ela gostava, tá bom, né? Mas aí aconteceu mais alguma coisa que ali foi a pá de cal. Eu falei para ela, olha, você quer continuar? Beleza, você pode ficar lá. Eu acabei. Aqui paro eu, não vou ficar. Ela vira-se para mim e fala assim, olha, mediante a isso que aconteceu, que ela sabia o que havia acontecido, ela também falou assim, não, eu paro com você, a gente vai agora buscar um novo propósito com o Senhor para a nossa vida. É isso que eu estou falando, ninguém é obrigado, a minha mulher não era obrigada, eu não era, eu fui até onde eu pude suportar, estiquei até onde deu. Quando não deu mais, eu virei para ela e disse, ó, eu não aguento mais, eu paro aqui, você quer continuar, ser livre. Né? Ou seja, ela não estava na obrigação de ficar, de sair comigo. Não. Mas ela também entendeu o que havia acontecido e que gerou a pá de cal, como nós dizemos, e ela falou assim, não, parou, eu paro por aqui também. Vamos parar. E nós demos prosseguimento e daquela situação que foi muito dolorosa para todos nós, para a minha família, Deus agiu em novos propósitos conosco. Ou seja, ninguém é obrigado, a Alessandra não era obrigada a caminhar comigo, embora fôssemos a mesma carne, entendêssemos que Deus tinha propósito e continuamos a entender que Deus ainda quer nos levar a situações maiores, a voos maiores, mas ninguém é obrigado. Então, se não quer, paciência. A pessoa não quer, o amigo não quer, o irmão não quer, deixa ele, porque o pai não segurou o próprio filho. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é perito em algumas coisas. Ele é perito em filtrar pessoas, Ele é perito em selecionar, Ele é perito em tirar e Ele é perito em enviar. Ele filtra os seus propósitos, as situações que estão acontecendo, Ele seleciona, Ele tira, não que as pessoas sejam ruins, mas tem pessoas que não vão mais se encaixar no seu propósito, então Deus vai tirar e vai enviar outras que vão se encaixar de uma forma melhor e vão te dar, e vão serem abençoadas e vão te abençoar. Eu sempre oro a Deus e falo, Senhor, se alguém está vindo para a nossa igreja, que ela possa ser bênção para nós e nós para ela. Porque, queridos, se eu não puder ser bênção para você e você para mim, não há propósito nisso de estarmos juntos. Você precisa gostar de mim,
do jeito que eu sou. É claro que a gente vai sempre buscar melhorar da forma que eu sou, e eu também te amar e te respeitar e te ver como ovelha, saber que você precisa de mim, precisa da minha ajuda dentro das minhas limitações e possibilidades. Ou seja, então Deus é poderoso e é expert nisso, desde que nós coloquemos diante do Eterno os nossos propósitos e peçamos a Ele: Pai, caminha comigo nesse propósito, porque aí Ele mesmo vai ser o Deus que vai tirar, que vai enviar, que vai abençoar celeiros, que vai fazer, que vai tratar com você, que vai montar as situações. Por isso a importância, por isso é fundamental, embora tenhamos o direito de fazermos tudo sozinho e de sermos vitoriosos nas nossas próprias forças, com os nossos próprios méritos, eu ainda prefiro escolher e colocar os meus propósitos diante do Senhor, porque aí essa parte é Ele que vai fazer. É essa parte. Quem ficar é que vai se encaixar no tamanho do seu propósito. Quem continuar é aquele e aquela que vai se encaixar no tamanho do seu propósito e do meu. Ou seja, eu não vou atrapalhar ninguém e ninguém vai me atrapalhar. Eu não vou dificultar a vida de ninguém e ninguém vai dificultar a minha. Coisa ruim é quando um pastor tem alguma ovelha ou alguma situação, né, daquele irmão que é cri-cri, que reclama de tudo, que questiona de tudo. Não que os irmãos não possam questionar, eu procuro sempre dar satisfações e sempre digo para os irmãos da igreja: olha, tem pergunta? Pode perguntar, eu estou aqui para lhe responder. Qualquer dúvida que você tenha concernente à igreja, estamos à disposição. A área financeira, pode perguntar. Eu sempre procuro fazer reuniões com os irmãos para dar satisfação, para dizer como está o andamento da igreja, porque entendo que a igreja, ela precisa ser sabedora. Os irmãos, membros que estão conosco, precisam de satisfações. Então, quem for ficar é aquele que vai se encaixar no tamanho do seu propósito. Então pensa nisso nessa noite, que nós tenhamos equilíbrio para entendermos que só fica quem faz parte. Quem não faz parte, quem não está preparado, não vai ficar. Pode ficar um tempo, mas depois vai buscar novos ares. E quem se encaixar com aquilo que você pensa, porque na verdade eu entendo que tem igrejas para todos os tipos de irmãos, para todas as pessoas que pensam o evangelho. Você não pensa o evangelho igual a mim, de repente a gente vai ter muitas coisas que pensamos iguais, então a gente vai caminhar junto por vários tempos, por vários anos, porque temos pensamentos parecidos, mas tem pessoas que não tem como de caminhar junto porque elas pensam diferente. São nossos irmãos em Cristo? São, mas os propósitos que elas têm são diferentes. Mas nós vamos morar no céu, nós vamos estar juntos com Jesus naquele grande dia, mas propósitos diferentes. Então pense bem, a partir de hoje, reveja os teus conceitos, reveja os teus propósitos e pense com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, o que você tem colocado, quais são os teus propósitos para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, quais são os teus propósitos com a tua família, quais são os teus propósitos com a igreja, quais são os teus propósitos com o evangelho, aonde você quer chegar em Deus, o que você quer fazer na tua vida profissional, quais são os cursos que você quer fazer. Querido, pense, elabore, escreva no papel, coloca isso diante do Eterno em oração e principalmente convide-o para fazer parte dos seus propósitos, porque você pode e tem todo o direito de não convidá-lo, mas a alegria e o prazer de quando tudo isso acontecer, que você, Senhor, conseguimos, com a tua graça, conseguimos, com a tua bênção, conseguimos, será uma alegria que não vai ter preço, como nós dizemos. Será algo extraordinário. Então pensa nisso nessa noite. Pense nos teus propósitos. E eu convido você e te incito a ter vários propósitos, a buscar propósito. Propósito é como sonhos. Quem não tem propósitos
é como uma árvore seca que não dá fruto, é um morto-vivo. Então, tenha propósitos, busque em Deus o melhor propósito para a tua vida profissional, para a tua carreira cristã, mas convide Jeová, o Eterno, a estar com você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia, te dê uma semana de vitória, de paz, de prosperidade nos teus celeiros, de saúde para você e para a tua família, que o Senhor nos guarde desse vírus maldito, que o Senhor nos livre desse mal, que o Senhor abençoe o teu lar, a tua fazenda, a tua família, o teu trabalho, você que está saindo para ir trabalhar, na tua ida, na tua volta, o Senhor te proteja, o Senhor nos guarde, que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais dos nossos lares e que nós continuemos a crer que Deus ainda tem o melhor para a sua e para a minha vida. Amém? Quero só fazer uma oração e te agradecer por estar esse tempo comigo. Uma semana de paz, uma semana de vitória para a tua vida, para a tua família e para tudo aquilo que você colocar diante do Senhor para que seja feito. Pai, eu te agradeço nessa noite, nesse dia, pelos meus amigos, irmãos em Cristo, que estão, ó Deus, porventura nos vendo, ou que ainda vão nos ver, que a tua bênção, que a tua graça, que o teu amor estejam, ó Deus, com eles. Seja tu com eles, com os meus amigos, com os meus irmãos, seja a tua graça, seja a tua bênção, ó Deus, sobre a vida dos meus amigos, sobre as famílias, sobre a igreja, Senhor, sobre a igreja Plantadores de Árvores, sobre os meus irmãos, ó Deus, ali em Itaipuaçu, a família da pastora Ruth, ó Deus, todas as meninas, ó Deus, Pai, seus maridos, ó Pai, toma a família da tua serva, ó Deus, guarda a igreja, livra-os do mal, Senhor, toma a igreja nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite, eu oro a ti, Senhor, crendo que tu tens sempre o melhor para o teu povo. Deus, colocamos os nossos propósitos diante de ti, pedindo a tua bênção sobre eles, pedindo a tua, ó Deus, proteção, pedindo a tua ajuda e pedindo, ó Deus, que tu possa, ó Deus, no tempo oportuno, fazer com que esses propósitos possam, ó Deus, serem, ó Pai, Senhor, se tornarem realidade na nossa vida. Nós te louvamos e oramos no nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, te guarde, seja uma semana de bênção para a tua vida. Em Cristo Jesus, eu espero te ver na próxima quinta-feira. Deus te abençoe. Graça e paz.